Há quase exatos 6 anos atrás, eu lançava o meu segundo vídeo do canal. Nele, eu contava sobre um acontecimento de 20 anos antes. Em 1999, aconteciam os preparativos para aquela que seria a pior edição de uma competição da história do futebol sul-americano e talvez do futebol mundial. Isso mesmo, vamos mais uma vez falar sobre a fatídica Copa Conmebol de 1999. O que significa que esse canal já deu muito mais importância para essa competição do que a própria organizadora. Em 1992, a Conmebol decidiu criar uma competição de segunda prateleira para o futebol sul-americano, imitando os moldes da chamada Copa UEFA. Batizando-a com seu próprio nome, surgia então a Copa Conmebol, prometendo ser uma competição de muito alto nível. Esse era o parente mais próximo da Copa Sul-Americana, que nasceria 10 anos depois. Se hoje a Sul-Americana, na melhor das hipóteses, vai receber o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, a Copa Conmebol na época contava com o 2º, 3º e 4º lugar. Isso porque o Campeonato Brasileiro só reservava uma vaga para Libertadores. Os anos se passavam e o torneio era dominado por brasileiros e argentinos. Ia muito bem obrigado até 1998, quando a Conmebol fez o que sabe fazer de melhor. Foram criadas duas competições, a Copa Mercosul e a Copa Merconorte. A Mercosul contava com equipes dos países membros do Bloco Econômico Mercosul à época: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Já na Merconorte, que não era um bloco econômico, mas eles queriam o nome combinando, jogavam o resto: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. De vez em quando, Estados Unidos, México e Costa Rica, para não deixar ninguém de fora. O problema era o critério de classificação para essas duas competições. Nenhum. Eram convidados os times com mais nome, simples assim. Ou seja, os maiores times do continente iriam jogar a Libertadores e a Mercosul ou Merconorte, deixando a Copa Conmebol esquecida nesse meio. E na prática, onde estão os melhores times, estão os principais interesses comerciais, os melhores patrocínios, os melhores acordos de TV, no português claro, o dinheiro. Enquanto a Libertadores e a Mercosul ofereciam premiações gordas, a Copa Conmebol agonizava no desinteresse. Isso culminou para que na edição de 1999 não houvesse praticamente nenhuma premiação em dinheiro. E para piorar, confederações como a CBF não ofereciam nenhum suporte financeiro para viagens, hospedagens e outros custos do tipo. Ou seja, jogar a Copa Conmebol era prejuízo na certa. A violência era outro grande fator que afastava os times. Em 1997, o Atlético Mineiro foi encurralado em uma emboscada no Ciudad de Lanús, e o técnico Leão teve a mandíbula quebrada no jogo de ida da final vencida pelo Galo. Em 1998, o Santos chegava a Rosário debaixo de tiros para o jogo de volta da final contra o Rosário Central. Nós chegamos debaixo de uma tempestade de todos os objetos que você possa imaginar e com um efeito de defesa do policial atirando com carabina, com 12, arma de alto calibre. Isso assustou a qualquer um. É difícil, você entra para fazer aquecimento, os caras querem te pegar. A Sul-Americana, através do seu superintendente financeiro, diz que se vocês não jogarem, a possibilidade de vocês morrerem é muito grande. Quer dizer, isso é mais do que coação. Ou seja, não tinha absolutamente motivo nenhum para você querer jogar a Copa Conmebol naquele ano de 1999. Mas, se eu tô aqui fazendo esse vídeo, é porque a coisa não foi simples assim. Por isso, vamos falar agora dos participantes. Os guerreiros que viram tudo isso que eu acabei de falar e pensaram: parece uma boa ideia jogar isso aí. O Santos, atual campeão da Copa Conmebol, não quis defender seu título e abriu mão de disputar o torneio. O Grêmio, campeão da Copa Sul, foi chamado. Porém, ele recusou o convite, dando chance para o Paraná Clube, o seu vice. O Cruzeiro foi convidado por ser o campeão da Copa Centro-Oeste, mas ele se recusou a participar, dando a vaga para o Vila Nova, que foi o vice. Outro convidado foi o Vitória, campeão da Copa do Nordeste de 1999. Porém, ele desistiu da competição, dando chance ao Bahia, que também desistiu de participar. Foi feito então um convite ao Sport, o terceiro colocado, mas
Adivinhem só, que surpresa, ele desistiu da competição. Foi então que o CSA, quarto colocado, se ofereceu para entrar e acabou conquistando a vaga. A última vaga brasileira ficou com o São Raimundo, campeão da Copa Norte daquele ano. Na Argentina, os participantes seriam o Rosário Central, atual vice-campeão da Copa Comebol, e o Gimnasia e Esgrima. Porém, o clube recusou a vaga e a Federação Argentina recorreu ao Argentinos Júniors, que também não quis participar. Em seguida, eles tentaram o Lanús, que também não teve interesse, o que deu a chance para o Talleres de Córdoba ficar com a vaga. Na Bolívia, iria participar o tradicional The Strongest. Porém, o clube optou por disputar a Merconorte e deu a vaga ao desconhecido Independiente Petroleiro. No Chile, tentaram chamar o Cobreloa, que recusou o convite alegando motivos financeiros. Por isso foi chamado o seu irmão Cobressal, o que foi uma jogada bem esperta, afinal poucos notariam a diferença. O problema é que o clube também se recusou a participar. Então a vaga acabou caindo no colo do Deportes Concepción. Na Colômbia, os participantes eram o Independiente Medellín e o Atlético Nacional. Mas só para variar um pouquinho, eles desistiram da competição. Em seus lugares, entraram os desconhecidos Atlético Huila e Deportes Quindío. O representante equatoriano era para ser o El Nacional. Porém, o clube desistiu da competição e deu a vaga para o Deportivo Cuenca. No Paraguai chamaram o Sol de América, mas novamente em cima da hora o clube abriu mão da vaga, que acabou ficando com o San Lorenzo. Não esse, o San Lorenzo do Paraguai. No Peru, depois de muita indecisão, foi feito um duelo entre Alianza Lima e Sport Boys para definir quem participaria. O Alianza Lima venceu, mas não quis ficar com a vaga. Assim, foi enviado para participar o Sport Boys. O Uruguai tinha direito a 2 vagas, que foram atribuídas ao Rentistas e ao River Plate. Não esse, o River Plate do Uruguai. Isso, o de bigode. Na Venezuela era para ser o Internacional de Lara, um time que eu nunca tinha ouvido falar e que restam pouquíssimos resquícios que comprovam sua existência, mas por motivos não especificados, quem acabou participando foi o Estudiantes de Mérida. Então, depois de muita luta, foram definidos os 16 participantes da Copa Comebol de 1999, grande parte deles completamente desconhecidos aqui do cenário sul-americano. Agora, sem roubar, tá bom? Eu quero saber quantos times desses 16 vocês conhecem. Comenta aí embaixo. Eu admito que tem uns aí que eu só conheço porque eu já fiz esse vídeo antes. Mas esse tipo de coisa não era tão incomum assim na Copa Comebol, que já teve o Porongos como participante uruguaio, o Ciclista de Lima do Peru e o Rio Branco do Acre, mas em uma só edição nunca tinha acontecido. O que até era de se esperar, afinal foram pelo menos 18 convites recusados para participar da competição. Mas o importante é que agora deu tudo certo, né? Então, se você pensava que não tinha como piorar, logo depois do sorteio das chaves, Rentistas e River Plate do Uruguai desistiram da competição, comprometendo toda a chave deles. A Comebol, que já tinha tido um trabalhão para arrumar 16 times que aceitassem jogar a competição, não teria tempo para achar outros 2. Então a coisa ficou assim mesmo. Não perca a conta, agora foram 20 convites recusados. Mas é curioso que quanto mais a fundo você pesquisa, mais times você descobre que foram convidados e desistiram. Então se bobear, esse número passa dos 20. O resultado foi isso aí que tá na tela de vocês. Eu não sei nem se daria para chamar de uma Conference League sul-americana. Provavelmente nunca reuniram tantos times ruins em um mesmo campeonato de nível continental. Com todo respeito. Mas, calma lá, antes da gente ver o que deu desse conglomerado de times de qualidade duvidosa jogando uns contra os outros, eu venho aqui pedir pra você, isso mesmo, você se inscrever aqui no canal. Esse tipo de vídeo demanda um tempo grande de pesquisa e edição, e recentemente a Comebol derrubou um vídeo aqui do canal. Então, se você curte o conteúdo, se inscreva e compartilhe para seus amigos que vão gostar, para me incentivar e me ajudar a produzir cada vez mais vídeos de qualidade aqui pro YouTube. Quando a bola finalmente rolou, o primeiro brasileiro a entrar em campo foi a equipe do São Raimundo. Para vocês terem noção, ele disputava a 3ª divisão brasileira e fez uma campanha muito boa. Não à toa subiu para a Série B ao lado do Fluminense, presença ilustre na Série C daquele ano. Seu adversário era o Atlético Huila, que foi lanterna dos 2 turnos do campeonato colombiano.
O São Raimundo venceu a ida por 2-1 lá na Colômbia e voltou a vencer em Manaus pelo mesmo placar, eliminando os colombianos e passando de fase. CSA e Vila Nova faziam um duelo brasileiro. O Vila Nova jogava a Série B e chegou até o quadrangular final. Já o CSA era mais um clube da terceira divisão brasileira. Porém, sua campanha naquele ano foi bem abaixo da crítica e os alagoanos sequer passaram da primeira fase. Mas, na Copa Comebol, quem se deu melhor foi o CSA. Após cada um vencer sobre seus domínios por 2-0, a partida foi definida nas penalidades e o time nordestino se sobressaiu, 4-3. Esse duelo teve uma história curiosa. No jogo da volta em Goiânia caiu um dilúvio que deixou o esporte impraticável. Porém, o juiz Márcio Rezende de Freitas não parou a partida. Reza a lenda que para não ter que remarcar o jogo e encavalar ainda mais o calendário com uma competição que ninguém ligava muito. O último brasileiro a entrar em campo foi o Paraná do outro lado da chave. Esse era o único representante da primeira divisão brasileira no torneio. Ele foi jogar contra o São Lourenço do Paraguai, mas o presidente do Paraná deixou bem claro que o clube só não abandonou o torneio por razões geográficas. Abre aspas. Vamos jogar contra um time do Paraguai que é aqui pertinho, mas vamos continuar focados no Campeonato Brasileiro. Com um time bem mexido, o clube venceu na Vila Capanema por 1-0, mas lá no Paraguai, em Ciudad del Este, acabou sofrendo um revés por 2-1. Para piorar a situação, nos minutos finais, o goleiro do Paraná levou o segundo amarelo e foi expulso, e a equipe não tinha mais substituições. Por isso, o atacante Flávio teve que ir para o gol e o jogo para os pênaltis. Flávio, que era atacante, converteu a sua cobrança e, não satisfeito com isso, pegou 1, 2, 3 pênaltis e classificou o Paraná em uma das partidas mais inacreditáveis da história do futebol sul-americano. Outro confronto relevante desse lado da chave foi a vitória do Deportes Concepción sobre o Rosário Central, que já classificou o clube às semifinais pelas desistências dos uruguaios. Assim, o clube chileno viu de camarote os outros 6 participantes se esgoelando pelas vagas na semifinal. O CSA fez a primeira viagem internacional de sua história para pegar o Estudiantes de Mérida, que foi o segundo time que mais pontuou no campeonato venezuelano daquele ano. Mas se você tem dúvidas de quem passou em um confronto entre o segundo melhor time venezuelano versus o 23º da Série C do Brasil, fique sabendo que o CSA conseguiu arrancar um 0-0 lá e venceu no Alagoas por 3-1, se classificando para as semifinais do torneio. Seu adversário viria do confronto entre São Raimundo e Sport Boys do Peru. E a Série C brasileira mostrava sua força novamente. O jogo de ida no Peru empatou em 1-1, diferente da volta em Manaus, que foi um atropelo, 4-0. Detalhe, dessa vez contra o 5º colocado do campeonato peruano. O Paraná, que era teoricamente o representante mais forte do Brasil, enfrentava o Talleres da Argentina. Cada time venceu sob seus domínios por 1-0 e a decisão foi para os pênaltis. Só que dessa vez o Paraná não tinha nenhum atacante para catar no gol e o Flávio errou o dele. O Talleres acabou vencendo por 3-1 e tirou o Paraná da competição. Restavam então apenas os 4 melhores times da Copa Comebol de 1999, se é que podemos chamar assim. De um lado, Talleres e Deportes Concepción, do outro, São Raimundo e CSA. A vantagem de passar direto para as semis não serviu de muita coisa para o Concepción. O Talleres prevaleceu após uma vitória em casa e um empate fora. Na outra semifinal, o São Raimundo venceu a ida por 1-0 e a volta empatava em 1-1 até o goleiro do clube amazonense fazer uma baita lambança e entregar o gol que levava o duelo para os pênaltis aos 91 minutos de jogo. Nos pênaltis, o CSA não desperdiçou nenhuma cobrança e conseguiu a vaga na grande final da competição. Um feito histórico, afinal foi a primeira e única vez que um time nordestino chegou à decisão de um torneio sul-americano. E tudo isso, vale lembrar, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Seu grande adversário era o Talleres. Não se engane, uma participação aqui e outra colar na Libertadores nos últimos anos dá uma impressão errada do tamanho do clube. Na época, ele era bem pequeno, era só mais um clube decadente do interior argentino. Tinham retornado da segunda divisão na temporada anterior
e nunca tinham vencido nenhum título de expressão. Na semana da final, a Conmebol já anunciou a morte da competição. Ou seja, essa seria a última edição da Copa Conmebol. Quem diria, né? Apesar do CSA ter feito a melhor campanha até então, foi decidido que o jogo da ida seria em Maceió e a volta em Córdoba. No Rei Pelé, o CSA mostrou sua força e ia vencendo por 4-1. Tinha o jogo controlado e um homem a mais. Porém, em uma desatenção acabou tomando o segundo, gol que infelizmente acabaria sendo decisivo para o resultado da competição. A volta no Mário Kempes teve muita reclamação contra a arbitragem pelo lado brasileiro, que teve um jogador expulso aos 3 minutos de jogo. O Tadieres, então, com a faca na mão, se impôs e foi buscar o resultado. Fez 2-0 e ia vendo a decisão ir para os pênaltis, até que no último lance, aos 90 minutos, marcou o gol que deu o título para a equipe argentina. Assim, chegava ao fim um dos capítulos mais bizarros da história do futebol sul-americano. Vale destacar que o equilíbrio foi tanto que dos 13 mata-matas, 7 deles foram decididos na disputa por pênaltis. A Copa Conmebol nunca mais deu as caras. Em 2001 foram realizadas as últimas edições da Mercosul e Merconorte, para em 2002 ser criada a Copa Sul-Americana para preencher esse espaço deixado pela Conmebol. Existe uma discussão até hoje pela unificação dessas duas competições, mas o martelo não foi batido. E por hoje foi só. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se foi o caso, por favor, se inscreva aqui no canal. E antes de sair, me conta aqui nos comentários também se você já conhecia essa história. Eu acho ela tão incrível e a forma com que ela ilustra de forma tão clara como o futebol sul-americano é uma várzea que eu tinha que trazer ela de novo aqui, 6 anos depois, com um vídeo de melhor qualidade. Minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir. Por esse mês foi isso. Valeu, tamo junto!